Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou Ed de Drummer e eu não tenho medo de bruxa. Porque quem deve ter medo é o Botega que tá aqui conosco. Olha, essa é a noite de Todos os Santos, a festa pagã mais misturada que eu já vi. De todo mundo, né? Mas hoje, Botega, a gente tem um convidado ilustre internacional, veja só. Internacional, hein? Nossa, direto do continente europeu, estamos aqui com Alexandre Melhoranza. É isso aí, galera. Pelo amor de Deus, é um prazerzaço estar aqui com vocês. Valeu mesmo. Vamos aí tentar desmistificar o Dia das Bruxas. Uau! E hoje, então, aproveitando que a data é sugestiva, né? Dia 31 de outubro, vamos datar o podcast já, né? Dia 31 de outubro de 1927, hoje, né? O dia que a gente tá gravando isso. Então vamos falar de Halloween e qual é a relação que o cristão pode ter com isso. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Então, pessoal, como comentado, hoje nós vamos falar sobre Halloween, conhecido Dia das Bruxas aqui no Brasil, né? Primeiramente, então, acho que é importante a gente saber o que é o Halloween, né? Qual que é a sua origem, o que significa, o que representa o Halloween. O que é que pode me dizer aí, para começarmos a falar sobre isso? Olha, o Halloween, se tu for pegar a tradução dele, né? A palavra da qual ele origina, ou a frase, no caso, é All Hallows Evening, ou seja, a noite de Todos os Santos. Não sei se vocês também têm essa referência aí, né? Sim. Ela, então, seria referente, digamos, à festa de Todos os Santos, que é feita pela Igreja Católica, né? Que ela é feita no dia 1º, mas digamos que a festa ela incorporou uma ideia de uma festividade celta, que ela começa então na noite do dia 31 e termina na noite do dia 1º. Então seria essa primeira etapa, que seria então a noite de Todos os Santos, né? Ele é um dia comemorado no dia 1º de novembro. Depois ele tem o dia 2º, que é dia de finados, né? E ele começou isso mais ou menos ali por 610 depois de Cristo, pelo Papa Bonifácio IV, né? Que ele quis honrar os mártires, os corpos dos mártires que ele tinha ali, e ele colocou todos na catacumba do antigo Panteão de Agripa. E então esse foi no dia 1º de novembro que ele fez isso. Depois, em 835 depois de Cristo, Gregório IV ordenou que todo mundo cristão celebrasse essa festa de todos os mártires, né, de todos os santos, né? E no caso os protestantes não festejam, justamente porque a gente faz a festa da reforma, digamos assim. Mas enfim, então em 835 foi que iniciou essa ideia da Igreja Católica de festejar todos os mártires da Igreja, né? Todos os santos. Então são pessoas que foram canonizadas ou não, né? Então lembrar eles todos. E depois mais pra frente aí fizeram então o Dia dos Finados, que seria então mais pra questão familiar, as pessoas que relembrar os entes queridos e tal, que é mais ou menos na mesma ideia. Entes queridos são aqueles lá do Senhor dos Anéis, né? As árvores. Até o Eve vem de evening, né? Isso. É a explicação para que eles comemorassem no dia 31, né? Que é a véspera, em inglês, né? Uhum. Em inglês antigo, em inglês arcaico, né? A véspera do dia de Todos os Santos. Por isso que ficou o dia 31. Mas isso assim, né? Até chegar
o século XVI, que quando foi a Reforma, a gente ficou aí pelo menos uns 900 anos, quase 1000 anos aí, de comemorações antes de se dar a reforma, né? E a reforma, o interessante da reforma, não desviando tanto o assunto, foi que o dia da reforma protestante aconteceu no dia 31 de outubro, justamente porque no dia 1º, todas as igrejas estariam cheias para comemorar o dia de Todos os Santos. E aí Lutero aproveitou um momento estratégico, onde a igreja estaria lotada, para que todo mundo visse um dia antes, que ainda havia essa comemoração do All Hallows Eve, as teses que deram origem à Reforma Protestante. Então, Halloween e Reforma Protestante tem aí tudo a ver do ponto de vista histórico, né? Sim. É interessante a gente notar isso. E durante esse período da história de quase 1000 anos aí, esses cristãos da Idade Média, eles tinham alguns costumes que a gente tem que lembrar o seguinte: a igreja, ela sempre, pro bem e pro mal, sempre absorveu parte da cultura local onde ela estava inserida. Não adianta a gente imaginar que a igreja sempre foi pura, separada e tal, né? Mesmo a igreja de Jerusalém, tinham-se os costumes, alguns costumes judaicos. Por exemplo, orar no templo de Jerusalém. Né? Era um costume judaico que ficou sendo da igreja, nasceu lá. Depois a igreja de Éfeso tinha as características da cidade de Éfeso, a igreja de Antioquia tinha as características da cidade de Antioquia, e foi assim por toda a cristandade. E na Europa, durante esses 900 e poucos anos, os cristãos, eles tinham o costume de, nessa data do All Hallows Evening, colocar um véu na face, na cara, para distinguirem a si mesmo, mundo material, do mundo dos mortos. Por quê? Porque eles iam orar pelos mártires da igreja. E aí eles falaram, não, eles tinham tanto esse conceito de igreja invisível, a igreja única, a igreja una, que eles falaram, bom, eles morreram e são da igreja ainda. Eu também sou da igreja, então eu preciso entre aspas aqui, tá? Me disfarçar. E colocava um véu, falou, bom, eu estou do lado de cá da vida e eles estão do outro lado de lá. Outro costume, na Polônia, os cristãos de lá, eles andavam pela floresta andando em voz alta para que essas almas dos mártires descansassem em paz. E em outros lugares, algumas igrejas ainda elas faziam uma vigília um dia antes do dia de Todos os Santos, né, no All Hallows Evening, onde eles acendiam velas no meio da noite e depois do culto eles comiam, bebiam e festejavam. Então o All Hallows Evening, ele nasceu com essa característica cristã, com influências das culturas locais. E é até interessante ver que essa questão do Halloween que a gente vê hoje, né, com a pessoalzinha que normalmente a gente vê em filme, né, não sei se aí na França também é assim, mas o pessoalzinho vestido de monstro, o pessoalzinho lá com as lanternas e enfim, né, as abóboras lá com faces e velas dentro, né? Essa ideia, né, de monstros, ela vem dessa festa celta, que é o Samhain, né? Esse Samhain, ele é uma festa festejada lá pelos povos da Irlanda e da Escócia, e que eles festejavam o final do verão. Então, que seria o início então do inverno, onde que eles teriam que, digamos, terminou a fartura e aí agora eles têm que guardar os alimentos, então, para conseguir durar o inverno inteiro, né? Então, não só a família, mas também a criação de gado e outras coisas, né? Então, eles faziam uma festa em que eles diziam que naquela noite seria em que o mundo espiritual e o mundo físico estava mais próximo, né? Onde que esses espíritos poderiam vir e eles tinham que oferecer comidas e bebidas para eles, para que esses espíritos ajudassem eles a passar por essa parte de inverno, né? Então, que no caso o dia 31 é o solstício de inverno, ou seja, a noite mais longa, uma coisa assim, né? E então essas raízes, elas se misturaram então com a cristã também, né? Mas então esses povos da Irlanda e da Escócia, eles acreditavam que os Ishi, que seriam espíritos ou fadas, espíritos
espíritos da natureza, eles precisavam receber essas bonificações, né? Essas coisas, né? Então, além também as almas dos mortos também podiam visitar as casas, isso tudo depois lá pro século XIX, eles chamaram de tipo Ano Novo Celta, né? Seria como se fosse uma festividade de Ano Novo, né? Que depois a gente vê que ele vai sendo incorporado isso nas outras culturas, e hoje a gente liga isso muito com os doces e travessuras que o pessoal faz, né? Inclusive na Irlanda, algumas pessoas, elas iam de casa em casa, cristãs, né? Elas iam de casa em casa para recitar versos e cantar músicas em troca de comida. Então a gente vê aí, como você disse, um intercâmbio muito grande entre costume celta e crença cristã. Isso. Né? Em de recitar versos bíblicos, ou não, alguns recitavam versos bíblicos também, e cantavam músicas, sacras ou não, em troca de comida, que tinha tudo a ver aí com o que você acabou de explicar pra gente, né? O grande problema, não é nem problema, né? A grande mudança do Halloween, ele nasceu, né? Ele tinha essa característica cristã, não propriamente evangélica, claro, mas cristã, de oração, de se pôr em contato com Deus, homenagear os mártires da fé, são características cristãs, né? Só que, quando houve aquela migração dos colonos ingleses e começaram a formar o que seria hoje os Estados Unidos, alguns colonos católicos fundaram o estado de Maryland, né? Um dos poucos estados católicos, aliás, nos Estados Unidos. Essa festividade do All Hallows Eve ficou restrita ali na comunidade deles. Só que no século XIX, a gente está falando aí 1800 e pouco, houve uma debandada geral da galera aqui da Europa para a América. Tivemos muitos imigrantes para o Brasil, mas também imigrantes para os Estados Unidos. E lá para os Estados Unidos, por conta da língua e da proximidade de cultura e costumes, foram muitos escoceses e irlandeses. E o que aconteceu? Com essa invasão, no bom sentido, de irlandeses e escoceses, né, migrando para os Estados Unidos, houve uma massificação desse costume. Quer dizer, então, o All Hallows Eve saiu das comunidades, né, locais ali, e passou a ser massificado para toda a população ali no leste americano. E aí, como o tema estava sempre relacionado à morte, na véspera, né, faziam-se vigílias, acendiam velas, então era vela, morte, noite, não é? Mártires, que começou a haver um desvirtuamento de significado. E foi aí que o All Hallows Eve passou a ser o Halloween, que agora hoje está relacionado a temas como bruxas, noite, demônio, não é? Espíritos maus, mas no começo não era assim. O lado católico, ele tem uma ideia bem interessante, né? Por causa que tu vai estar relembrando os mártires, apesar de tudo que é feito aí, né? Mas o lado realmente que, digamos, desvirtuou, eu vejo que é bem essa questão de outras religiões pagãs, né? Então, de tu pensar que realmente há esse tipo de bruxas e coisas que eles vieram assombrar, né? Então, realmente, ele é bem ligado com a bruxaria e a conhecida Wicca, né? Que é a bruxaria moderna. Então, eu vejo que essa festa, ela é bem ligada a esse ponto, né? E, inclusive, daquela questão que tu falou ali das lanternas, né? Das velas. É até interessante a historinha do Jack O'Lantern, né? Que é aquele que eles sempre fazem, né? Que é o cara... que é a cabeça de abóbora, né? O carinha com a cabeça de abóbora. Não sei se vocês conhecem a história dele, como é que... Sim, surgiu. tem até filme. É uma história bem interessante, né? Porque eles usam, nos Estados Unidos é bem comum, né? Bem comum usar uma abóbora. E pelo que eu li, ali na Irlanda, ali nos povos celtas, eles usam o nabo, né? Que é o que é voltado para a história. Então, mas a história é o seguinte: o Jack, então, ele era um cara que ele
uma vez ele encontrou o diabo, The Devil, né? Ele ensinou o diabo a subir numa árvore. E aí, só que depois que o diabo subiu na árvore, ele colocou uma cruz, desenhou uma cruz na árvore e aí prendeu o diabo naquela cruz. Ele não conseguia mais descer porque tinha aquele desenho de cruz lá, né? E aí, o diabo barganhou com o Jack e disse que ele não ia levar pro inferno o Jack. Então o Jack foi lá e libertou o diabo. E aí passou o tempo, a vida do Jack nunca foi muito bem santa, né? Ele sempre era voltado a drogas, uma vida de pecados, e por isso, quando ele morreu, ele não foi pro céu. Então, ele não foi pro céu e o diabo não queria levar ele pro inferno, mas o diabo deu pra ele um carvão, digamos, para ele poder andar pela noite, e o Jack colocou num nabo, que depois foi incorporado para abóbora, por ser um alimento maior ali, que seja mais fácil de colocar a vela. Então ele colocou dentro desse vegetal aí, e ele vaga pelos lugares para achar um lugar para descansar, né? Então é uma história bem mística também, né? Que é incorporado, e muitas vezes os cristãos fazem isso e nem sabem o porquê que estão fazendo, né? Tem uma versão da origem da abóbora e tal, que é colocado, porque tem alguns lugares assim que o Halloween o pessoal participa tal, e faz isso, e coloca as abóboras, que o significado é como se eles estivessem recebendo, digamos, os espíritos de seus familiares e tal, e daí as velas dentro das abóboras, elas servem para guiar os espíritos de volta para casa, né? Porque eles sabem o caminho de casa. Então tem esse lado também. Só mais um adendo aí nessa história aí. E também as caras feias que eles fazem nas abóboras também, eu vi que servia também para afastar os espíritos maus nas casas das pessoas, né? Se o espírito mau ia chegar e ia ver lá um monte de cara feia, ele iria se afastar, uma coisa assim. Sim. Daí, então, é interessante também que o Halloween, digamos, dia 31 de outubro, ele tem... Dependendo da cultura, ele tem diversos significados. Então a gente viu ali que a católica, ele tem um significado que até, talvez, quem sabe, dizem, né, que tem relação com a reforma, para o pessoal esquecer da reforma, esquecer de Lutero, né? Aí tem a parte celta, que daí era mais uma oferenda aos deuses e tal, para celebrar essa época. Aí a gente pega também os povos hispânicos, né, pré-hispânicos, que a gente tem no México e tal, que no dia 31 é o dia dos mortos. Então é um pouquinho diferente, e eles fazem oferendas também pros mortos, eles fazem festas diferentes. É bem diferente do que a gente tá acostumado em filme, né? E daí no Brasil, como não queria importar nada, fizeram o dia do Saci. Que droga, hein? É o dia que todo brasileiro tem que sair pulando uma perna só, né? Não, isso eu inventei agora. Mas ali na Espanha eles também tocam os sinos da igreja pra relembrar também as almas de todos os santos ali, né? No caso. Será que é dia dos mortos daí? Não é relacionado aos santos aí. Os povos hispânicos, aí tu pega assim, na época dos astecas, os maias. Por isso que no México é bastante forte isso. Tu vai lá, no México dia 31 de outubro, tá todo mundo festejando o dia dos mortos. Os cara, é como se fosse quase um dia de finado, só que pra eles é diferente, né? Porque eles vão visitar os mortos e tal. Né? Existe... Sim. Existe uma cultura forte de celebrar a morte, vamos dizer assim. Exatamente, isso aí. Então tem todas essas origens diferentes, né? Então a gente... Fica complicado porque tudo se misturou. E aí hoje a gente tem um Halloween que a gente... O que o pessoal faz? Não celebra dia de santo nenhum, não celebra dia de morto nenhum. O pessoal só celebra como uma festa em que eles têm um monte de símbolos de culturas pagãs, símbolos de cultura do catolicismo, e não sabem o que está acontecendo, mas celebram lá, vamos lá, vamos se divertir essa noite porque é uma noite legal, né? É o que eu vejo mais ou menos hoje. É como tá, não se tem mais aquele significado, como o Milhoganza falou ali antes, foi se perdendo o significado de algumas coisas, né? Na verdade, a igreja, de forma geral, ela sempre absorveu o costume dos locais onde ela se encontrava, né? Se a gente for parar para pensar e sermos bem honestos, até hoje em nossas igrejas, nas celebrações, existem muitos elementos que vieram de outras culturas, e hoje elas estão tão integradas no nosso culto, nas nossas igrejas, que a gente nem pensa mais uma igreja sem esses elementos, né? Quem quiser saber um pouquinho mais, procura dar uma lida lá no livro Cristianismo Pagão, do Frank Viola. Mas assim,
só não liga muito para as críticas que ele faz e nem precisa se revoltar com a igreja institucional, não. Só presta atenção... Link no post! Link no post. Só presta atenção na análise que ele faz dos elementos que hoje compõem o culto cristão. Alguns vieram de outras culturas e nem por isso hoje a gente demoniza, sataniza, fala que é do diabo, nada disso, né? Isso não quer dizer também que, então quer dizer que vamos enfiar o Halloween dentro da igreja. Não é isso, né? Mas assim, o que a gente tem que entender é que a igreja, ela sempre se misturou com a cultura local. A igreja sempre tomou a cara da comunidade aonde ela se integrou. Não adianta a gente fugir disso. Não adianta a gente se esconder. Se a gente for ver, aconteceu muito isso, a gente já citou aqui, entre os séculos 600, século V, século IX, durante as invasões daqueles povos que os romanos chamavam de bárbaros, né? Eu prefiro falar povos não romanos. E a partir daí, a gente meio que herdou alguns desses costumes também, né? E permanece na igreja até hoje. Isso não é necessariamente bom, e nem necessariamente mal, é só uma característica. E aí a gente vai ver que a crítica do Novo Testamento em relação a isso é outra. Muito bem, pessoal, então a gente já teve uma ideia, mais ou menos, do que é o Halloween, né, suas origens. A gente viu que é um negócio, o que a gente tem hoje é uma coisa bem misturada, né? Como foi falado, foram culturas que foram se misturando com outras culturas, e hoje não se sabe mais nem direito o que a gente tem, de onde veio, né? Mas a questão agora é o seguinte: será que o cristão, ele pode participar do Halloween? Qual que é a relação que o cristão tem que ter? Qual que é a relação que a igreja tem que ter com o Halloween? Como é que ele pode se relacionar com essa festa? Será que ele pode participar? Será que a igreja pode fazer, sei lá, um evento de colheita para chamar novas pessoas, para evangelizar e aproveitar o dia do Halloween para fazer um evento? O que a gente pode dizer sobre isso, baseando, claro, sim, na Bíblia, né, sempre, e trazendo assim pro pessoal agora, porque é uma coisa bem polêmica isso. Tem igrejas que nem foi comentado, que dizem que é coisa do demônio, então temos que ter distância. No dia 31 todo mundo fecha as janelas, todo mundo fecha as portas, fica trancado dentro de casa porque o demônio tá solto. Tá louco. Tem jeito que é assim, né? Mas aí, o que vocês me dizem sobre esse assunto aí? Então, eu vejo essa nossa questão, ela se dividir em 3 partes, né? Eu vejo, então, que a gente tem a festa, então, de Todos os Santos, então, que eu acho que seria a parte mais honrável da festa, né? Que realmente é de onde vem o Halloween, né? De onde a gente já viu isso. Eu acho interessante aí tudo que a gente falou pelo fato de que realmente existe uma misturança de significados que foi sendo incorporada a essa festa. Então, vendo pelo fato da festa ser chamada de Noite de Todos os Santos, eu não acho que realmente seja tão complicado do cristão usar essa festa de alguma forma. Porque, de qualquer forma, pode ser feita alguma comemoração bem voltado para o que hoje a gente vê das igrejas católicas. Então, que eles tenham orações por algum motivo, alguma coisa assim. Então, se utilizar nesse sentido, eu acho que é bem válido. Mas aí, puxando para o outro lado, onde que a gente tem aquela misticismo todo do povo celta, em que tu tem as abóboras, tu tem as velas, tu tem as bruxas, eu acho que tu levar pro lado fantasioso, então fazer uma festa fantasia, onde que as pessoas estão vestidas de bruxa, vestidas de monstros, eu acho que daí já começa a perverter e tu começa a realmente colocar culturas que tu não tá sabendo de onde que tá vindo isso, e se isso realmente vai te trazer algum crescimento, vai realmente trazer algum tipo de ganho pra igreja, né? E que nem, como é uma mistura de festas ali, uma mistura de crenças, eu acho que é interessante sempre a gente analisar de onde que isso tá vindo para realmente ver se isso vai nos dar crescimento. E o terceiro ponto, então, seria a questão da reforma mesmo. Eu acho que é muito válido utilizar esse dia realmente para os cristãos terem noção do que é a reforma, né? Então,
utilizar essa visualização que o Halloween tem para dizer, olha, o Halloween não é só isso. O Halloween também é a gente pode comemorar a Reforma Protestante, onde hoje a gente tem igrejas que a gente pode ter as 5 solas, então a gente poder ler a Bíblia e realmente crer na palavra dela sem precisar ter que tenha uma pessoa que dite as regras, né? Justamente por esse caso, a gente não tem as indulgências que a Igreja Católica colocava na época, por causa que Lutero foi atrás e lutou por isso, né? Então, realmente, isso a gente pode ver no nosso episódio sobre Reforma Protestante do ano passado, né? Link no post! Perfeito. Então, eu acho que é muito válido, então, também usar a Reforma Protestante pra gente entender como é que a Igreja tá hoje. Por que nós não somos católicos e a gente se transformou numa igreja protestante, né? Então eu vejo que esse é, digamos, o mais seria o ponto melhor desses 3. Não sei o que vocês acham. Eu posso dar alguns subsídios aqui pra gente tentar pensar um pouquinho numa ação da igreja. Eu penso que a igreja, ela não deve tirar a centralidade do Cristo. Se nós pararmos para pensar, essa era a preocupação dos apóstolos na época do Novo Testamento, e lá eles também estavam cheios de misticismo, estavam cheios de festas pagãs, estavam cheios de rituais pagãos, né? Se uma festa, que eu não estou nem falando do Halloween, a gente pode até falar, a igreja pode fazer festa junina, a igreja pode fazer a festa disso, a festa daquilo. Se a festa ou a confraternização não tirar a centralidade de Cristo na igreja, eu particularmente não vejo problemas. A partir do momento que qualquer festa ou qualquer confraternização tira a centralidade de Cristo e desvia o nosso foco, o nosso olhar para outras coisas, problemas começam a acontecer. E aí a gente vê que, na verdade, por mais incrível que isso pareça, até um culto cristão, gente, pode tirar a centralidade de Cristo. Quantas vezes você já não viu no YouTube cultos, dizem que eram cultos, né? Que ali, assim, não querendo julgar, mas analisando as imagens que a gente vê em algumas coisas que a gente vê no Facebook, no YouTube, por aí, falou, ali tem tudo naquele culto, menos Cristo. Né? Então a gente não é uma festa, não é uma confraternização que vai tirar a centralidade de Cristo. Se hoje até um culto pode tirar a centralidade de Cristo. Aí nesse caso eu diria que é preferível que uma igreja faça suas festas com a comunidade do que uma igreja que queira se manter pura, diz que é pura, que não se mistura, mas que chega a negar Cristo nos seus próprios cultos. E aí a gente, estudando um pouquinho do Novo Testamento, a gente vê que as igrejas da cidade, elas sempre se contextualizaram na cidade, aquilo que a gente falou um pouquinho no primeiro bloco, né? E lendo um pouco o Novo Testamento com um pouco mais de atenção, a gente vai ler que as cartas de Paulo às diversas igrejas que ele escreveu vai tratar sobre isso. E aí é o seguinte, a gente vai ver que essa questão das cartas nunca foi porque elas se contextualizaram na cidade. Nunca foi porque, elas estão tomando a forma daquela comunidade, elas estão tomando a forma daquela cidade. Não. As cartas, a maioria que Paulo dirige às igrejas, foi porque os irmãos perderam o foco de Cristo. Então, o ensino e a bronca dos apóstolos, aqui eu estou falando mais de Paulo porque ele escreveu a comunidades eclesiais das mais diversas, né? O ensino e a bronca dos apóstolos, na verdade, nunca foi por razões externas, ou seja, porque elas estavam se contextualizando, se moldando às formas da cidade, mas porque a igreja estava perdendo o olhar para Cristo e trocando por outras coisas. Quer ver eu fiz um estudo bem rapidinho aqui, a gente pode notar que em Gálatas, os Gálatas trocaram Jesus por leis humanas. Os Tessalonicenses, eles passaram a trocar Jesus por algumas certezas humanas, mas não a certeza divina. Em Romanos, eles trocaram a unidade em Cristo por causa da rivalidade entre judeus e gentios. Em Corinto, eles trocaram a unidade de Cristo por causa de partidarismo apostólico. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo vai dizer que eles trocaram o verdadeiro ensino de Cristo por ensinos de falsos mestres. E em Colossenses, eles trocaram Jesus
pelo misticismo e crendices misturadas dos gregos e do judaísmo. Então a questão nunca foi propriamente se aculturar a cidade ou não, mas trocar Deus por outra coisa. Ou seja, tira Jesus do centro do culto e coloca outra coisa no centro do culto. O problema é quando a gente deixa os costumes locais, seja eles quais forem, de misticismo, de festa disso, festa daquilo, influenciar a nossa fé e o nosso culto a Deus. E aí chega uma hora que a gente está tão influenciado que as pessoas já não conseguem mais reconhecer o que é um culto cristão e o que é um culto pagão. E a mesma coisa a gente vê mais tarde, só para fechar aqui, já quase no fim do primeiro século, quando João escreve as cartas para as igrejas ali da Ásia Menor, que estão ali em Apocalipse, as igrejas ali, elas foram reprovadas porque trocaram também Cristo por qualquer outra coisa. Então, na verdade, em última análise, ao meu ver, não se trata de aceitar o Halloween ou não. Se trata de manter Cristo no controle da igreja ou não. Porque o resto, Paulo vai falar, que é questão da consciência cristã de cada um. E aí Paulo, ele trata muito bem o tema da liberdade cristã, e a liberdade cristã ela é tão assustadora que Paulo diz assim: ninguém julga em vocês por guardar dia tal ou dia tal, por beber isso ou por beber aquilo, por fazer isso ou por fazer aquilo, conquanto que Cristo seja o centro, a razão da vida de vocês. Não troquem Cristo. Então, assim, o que eu digo, se uma festa de Halloween tirar da igreja o foco de Cristo, desentronizar a Cristo do meio da igreja, não faça. Se for só uma confraternização, uma brincadeira, que se faça isso em amor, sabendo que Cristo é o centro da igreja. E isso vale para todas as outras áreas da vida, né? Porque hoje a gente tem a tendência de falar, não faz isso, não faz aquilo. E a gente põe cargas pesadas na vida das pessoas, igual os fariseus fizeram. Fecharam tanto a questão da fé, quiseram colocar tantas regras, tantas imposições, que Jesus olhou para aquilo e falou: ó, vocês não querem nem Deus, vocês não querem o reino de Deus e ainda impedem os outros. Então essa é a maravilha, essa é a beleza da liberdade cristã. O foco é Cristo, o resto são usos e costumes. Conquanto que glorifiquem a Cristo, nós temos total liberdade, a nossa consciência cristã, que a Bíblia nos diz como usar, como aproveitar essa liberdade que Deus deu. Muito bem. Eu também vejo que, no caso assim, se for fazer algum evento na igreja, eu concordo contigo, Milho. Tem que ter, assim, a visão de Cristo, tem que ter um propósito, né? Porque às vezes a gente faz, assim, nem Halloween e tal, mas faz eventos que não tem propósito nenhum, né? Exato. Às vezes é só pra se... vamos fazer alguma coisa aí. É aí que eu queria chegar. É que nem, por exemplo, uma vez a gente fazia, agora a gente na igreja não faz mais, né? Tem feito pouco, pelo menos. Mas a gente fazia evento de Dia dos Pais, evento de Dia das Mães, evento de Natal, evento disso, evento daquilo, só que muitas vezes não tinha propósito nenhum, né? E às vezes também, até recentemente, tem uma das igrejas que faz parte das nossas igrejas aí, né, de outra cidade, que eles falaram que eles estão pensando seriamente que eles fazem uma celebração de Natal diferente, que eles botam um coral e fazem isso, e eles estão pensando seriamente do ano que vem não fazer mais, por causa que eles falaram que, bom, no dia do Natal vem um monte de gente, enche a igreja, vem bastante gente, só que depois não vem mais. Então qual que é o propósito? A gente tá fazendo uma coisa de Natal pra fazer alguma coisa de Natal, ou a gente tá fazendo um negócio pra evangelizar mesmo? Se for pra evangelizar mesmo, a gente não tá tendo sucesso. A gente não tá evangelizando ninguém, porque as pessoas não estão voltando, né? Então eu vejo que tem que ter um propósito, né? Tem que ter um propósito claro para que as pessoas elas participem daquilo por causa do propósito e não simplesmente vamos só fazer alguma coisa, né? Um movimento cultural, né? Isso. E tem daí a questão, por exemplo, assim, é que aqui a gente não tem essa cultura do Halloween muito, né? Mas eu andei dando umas pesquisadas por aí e vendo de cristãos, né, brasileiros que moram nos Estados Unidos, né, que tem a cultura, né? E daí eles comentando, olha, eu vejo que o cara falando, né, que mora lá, eu vejo que não tem problema, por exemplo, meus filhos saírem na noite do Halloween e bater nas casas, porque ele falando, né, porque não tem problema, e ainda ele pode deixar um panfleto com versículos e tal, e pode até usar uma forma de evangelizar, porque tá passando em todas as casas, né, e vice-versa, né.
Só que a gente não tem muito essa cultura. É mais a questão de tu fazer, eu acredito, fazer um evento na igreja. Vamos fazer um evento de jovens. Vamos fazer um evento de Halloween de jovens na igreja. Tem que ter um propósito, né? O que tu acha, Boteco? Tu acha que tem que ter um propósito? Como é que é? Pois é, eu ainda fico meio em cima dessa questão que eu disse de qual que é, da onde veio todas essas ideias. Eu acho que fazer festas de evangelismo, eu acho que é muito válido, mas eu acho que se aproveitar de uma cultura pagã para evangelizar, eu acho que não é a melhor forma. Eu acho que eu não digamos, não incentivaria, por exemplo, que nem o cara ali de passar de casa em casa, porque se a gente for realmente olhar qual que era a motivação disso, era que realmente os espíritos passavam nas casas das pessoas para que daí elas dessem comida e aí eles tivessem uma boa colheita, ou o gado não morresse no inverno, ou coisas assim, né? Então eu vejo que tu vai trazer essa festividade que era totalmente pagã, né, onde tinha espíritos, bruxas, e vai transformar isso em uma forma de evangelismo. Eu não sei até que ponto isso é interessante, né? Até onde isso é válido. Eu acho que a gente tem festas de colheita tão mais sadias, eu acho que pode ser feito, e que nem eu disse, eu acho que vale muito mais a pena tu criar digamos, algo voltado para reforma, ou realmente para questão de mártires. Vamos estudar sobre Paulo, vamos estudar sobre, sei lá, Pedro, então, tipo, coisas assim, tipo, mártires da igreja, e ao invés de festejar, botar abóbora na parede, vamos fazer uma festa todo mundo vestido de bruxa, né? Não tem, eu acho que não é... Se tu participasse, Boteco, tu iria vestido de bruxa? Eu ia vestido de dente. Quanto a fazer uma festa de Halloween dentro da igreja, eu também não sei se seria viável. Não pelo Halloween, né? Eu sou um pouco mais aberto com essas questões culturais, né? Eu não vejo tanto problema mesmo. É mais assim, a questão, eu acho que a igreja tem tanta coisa melhor para fazer do que pegar uma festa, não digo nem pagã, pegar uma cultura estrangeira, por mais que esteja agora se adequando ao Brasil e tal, ainda tem aquela característica americana, europeia, né? Não sei se vale a pena importar para dentro da igreja só para falar, estamos evangelizando. Seria a mesma coisa que, vamos fazer o carnaval aqui no nosso culto. Carna gospel. Nossa. Então... Tem a carne no meio ainda. Então... Não sei se seria o propósito, entendeu? Tem uma questão muito tênue, digo, não é por causa do misticismo, por causa de ser o carnaval, não. É por uma questão assim, poxa, a igreja, ela é uma comunidade que vive para cultuar a Cristo, cultuar a Deus, servir ao próximo, né? Em que essas festas iriam contribuir para isso? Claro, de novo, se alguma comunidade fala, não, nós estamos pensando em adorar a Deus usando o Halloween, estamos em paz com a nossa consciência e realmente, olha lá, realmente sai um culto de adoração, onde as pessoas são edificadas, onde o próximo é servido, onde Deus é adorado, beleza. Não tem nenhum problema. Afinal, o Paulo já falou em matéria de consciência cristã. Falo por mim mesmo, né? Não sei se eu incentivaria a minha igreja a falar, vamos fazer um culto de Halloween. Que aí eu também não sei se serviria para o propósito da adoração a Deus, comunhão cristã. Para outras comunidades talvez sirva. E digo mais, e talvez eles realmente adorem a Deus e sirvam ao próximo e sejam edificados. E aí glória a Deus por isso também, né? Eu só não quero fechar o assunto assim. Sim, isso aí que tu tá comentando também tem alguma coisa lá em Filipenses 1:27 que ele diz assim, ó: não importa o que aconteça, exerçam sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fiquem sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Isso. Então eu vejo que a ideia é realmente tu ficar com Cristo, né? Então, talvez tu fazer alguma coisa assim não tenha muito sentido, até porque eu penso a visão que eu tenho não é nem também pela questão da origem e tal, porque a origem, quem vai estar ali, quem vai fazer vai pensar, não, mas eu não vou fazer por causa do significado disso aqui, eu vou fazer porque
Todo mundo conhece. Só que é ali que entra o problema. Eu vou fazer porque as pessoas conhecem isso. Será que as pessoas que tu vai convidar, elas entendem qual que é o propósito da tua festa? Elas vão entender que é o propósito da festa, é o propósito pagão. Por isso que eu sou contra também tu fazer... Hoje, né? Uma vez eu não pensava dessa forma, mas aí hoje eu sou contra também tu fazer uma festa junina numa igreja, sabe? Pra convidar pessoas. Por quê? Porque as pessoas, elas vão entender aquilo, bom, é uma festa junina. Por mais que tu esteja tentando fazer um evento de colheita, pra evangelizar as pessoas, pra que Cristo seja adorado, pra que tu demonstre o amor ao próximo, e tu, sei lá, ofereça até comida de graça, sei lá, as pessoas vão estar ali, elas vão pensar no quê? Elas vão querer ver cantigas de roda, sei lá, todos os elementos que tem numa festa junina e que tem origens pagãs, né, também, que o catolicismo também misturou as culturas ali, né, a festa junina também é outro caso, né, e as pessoas vão estar com aqueles elementos, elas não vão entender qual que é o propósito que tem ali, a não ser que tu faça uma festa junina sem nenhum elemento de uma festa junina. Tu diga, é uma festa junina, tu bote as comidas, mas tu não bote nenhuma decoração. Mesma coisa, vou fazer uma festa de Halloween, aí tu bote lá, sei lá, sirva comida pro pessoal, faça ali uma adoração tal, mas tu não coloque nenhum elemento, não seja uma festa fantasia. Mas aí a pessoa vai chegar lá, tá, mas isso aqui não é festa de Halloween. Exatamente, entendeu? Então eu penso que talvez as pessoas, elas não entendam, então é melhor tu evitar, porque senão elas não vão estar participando daquilo, entendendo o real propósito. Elas vão estar participando daquilo, talvez com a visão realmente da festa externa, sei lá, né? Tu vai... É difícil, a não ser que tu consiga explicar pra cada um, olha, isso aqui não tem, né? Não é essa a ideia, tal. A mesma coisa também o próprio Natal. Todo mundo fala que árvore de Natal e tal tem origem pagã e não sei o que. Mas tem problema tu colocar uma árvore de Natal na igreja? A minha visão que eu tenho é não, se tu conseguir explicar para as pessoas que aquilo lá não significa nada. É só uma decoração. Exatamente. Agora, se tu deixar lá e tu não explicar para as pessoas que aquilo não significa, elas vão ficar cultuando aquela árvore. Nossa, aquela árvore é a árvore, né? Tem que deixar claro. Uma vez a gente fez uma celebração que eu fiquei responsável pela decoração e tal, celebração de Natal, né? E eu passei o estudo e tudo. Então eu disse, não, pode colocar árvore se quiser, não tem problema. Só que aí no momento do estudo eu falei, olha, vocês estão vendo que aqui a nossa igreja hoje está decorada, né? Só que essas decorações, elas não significam nada pra nós. É só pra ficar bonito, né? Pra nós nos sentirmos bem, olha, tá bonito, olha que agradável tá o ambiente, né? Só que o significado realmente de Natal é Cristo, né? Então, aí o pessoal entendeu e tal, né? Então eu acho que tem que ter esse cuidado. Esse é o cuidado que tem que ter. Se tu for querer fazer alguma coisa relacionada, e como comentado, não só Halloween, qualquer festa, minha visão é. Até Dia dos Pais, Dia das Mães, né? Dia dos Pais, o pai que tem que ser adorado aí é Deus, né? É o pai de todos. Dia das Mães aí não é Maria também. Não pode ser. Só um adendo aí, até porque senão a gente vai acabar dizendo que, bom, o protestante não tem festa nenhuma, né? E nunca vai festejar nada. Somos rebeldes. Rebeldes em tudo, até em festividade. Não, então, uma vez a igreja que eu pertenço, lá em São Paulo, a gente fez uma festa junina. E assim, algumas pessoas foram contras, outras foram a favor, e no final das contas fizemos. E aí e era um bairro assim que a maioria das pessoas são migrantes do Nordeste. Então teve assim tudo a ver, porque da onde elas vieram, aquela cultura, quando elas eram crianças e lembraram, e foi um momento até bastante gostoso, porque foi um momento também onde abriu um pouco a nossa igreja para a comunidade, e alguns falaram, puxa vida, que legal, olha, crente também se diverte, olha aí, ó, estamos aqui nessa festa junina, mas não saiu uma briga ainda. Olha, eles estão se divertindo, comendo, estão bebendo, estão fazendo as brincadeiras deles, mas olha, não saiu nenhuma briga. Olha, eles oraram antes, olha que negócio legal e tal. Então foi um momento muito legal de abertura da igreja para a comunidade, né? Mas por quê? Não foi feito, vamos fazer e pronto, né? Houve uma conscientização, houve combinava ali com a nossa comunidade, né? Fazer esse tipo de coisa. Depois eu nem lembro porque que não teve mais, mas foi um momento muito legal de confraternização. A mesma coisa, somos um grupo de irmãos e a gente decidiu num sábado encontrarmos todos aqui no terreno da igreja. Cada um trouxe um pratinho, como era junho, trouxemos um pratinho de comidas típicas e brincamos aqui, pronto. Então ficou assim e foi muito bom até, foi muito bom. É isso aí, daí pelo menos assim, tipo, tu não tem aquele negócio que todo mundo reclama, porque festa junina tem
pular fogueira, não sei o que, tem a ver com o espírito, não sei o que. Não. Tu tá ali junto. Isso. Tu tá ali junto pra festejar e tal. Se tu passasse perto, tu nem diria que é uma festa junina. Diria que é uma festa, né? Isso. Aí eu vejo que tu tem propósito. Tu não tá botando o foco na festa, mas tu tá botando o foco no relacionamento, no amor das pessoas e tal, né? Isso. Exato. Então, eu vejo que assim, e aí tu não precisa esperar dia 31 de outubro pra fazer uma festa. Tu pode fazer qualquer dia. Exatamente. Voa lá, matou. Até aqui no sul o pessoal costuma fazer, às vezes, eventos de colheita chamado tertúlia, né? Tertúlia tem a ver bastante com tradições gaúchas e tal. Então é um evento que vai ter comidas típicas daqui. Aí tem brincadeiras, às vezes os caras contratam até touro mecânico, né? Mas é um negócio de evangelismo, né? Então tem esse propósito e tal. E fica bacana porque tu não é um negócio inconhecido muito, né? E o pessoal não leva pelo significado. O pessoal leva, vamos lá que vai ter brincadeiras, vai ter diversão, vai ter pessoas, né? Penso que assim fica mais tranquilo, assim, se tu botar um propósito e trabalhar em cima do propósito. Então tá, pessoal, falamos bastante coisa sobre o Halloween, né, relacionado a essa festa que tem diversas culturas misturadas hoje em dia, e também comentamos já bastante sobre a relação que a igreja tem com isso, né? Será que pode participar? Tivemos algumas opiniões diferentes, então fica o ouvinte aí decidir. E também eu quero já deixar minha consideração final aqui, aproveitar e falar que, indiferente de qual que é a tua opinião sobre o Halloween, eu digo assim, quando a gente faz parte de uma igreja, a gente tem que respeitar o ambiente que a gente vive, né? Então, se na tua igreja a cultura diz que tu não pode fazer nada e tal, eu acho que é bom respeitar, porque Deus te colocou ali por algum motivo. E não é brigando e dizendo, porque isso, porque aquilo, quero fazer, porque vocês estão errados, que vai ajudar, né? Só vai separar. A gente vê a igreja de Corinto, que acontecia isso, né? O pessoal se dividia lá nas suas ideias e não dava muito certo. Então, não vai chegar agora lá falar com o pastor, vocês estão fazendo, vocês estão errados, não pode fazer. Ou, vocês não estão fazendo, vocês estão errados porque pode fazer, sabe? Então, eu vejo que tem que ter respeito, tem que ter conversa e tem que sempre chegar no consenso, né? Porque é aquela velha frase, visão mais visão gera divisão, né? Então, é isso que eu deixo aí. E aí, decidam-se, né? O que vocês deixam aí, considerações finais aí, pessoal? A minha ideia, então, seguindo a mesma linha que eu tava falando, eu acho que é bem isso que a gente comentou até então, que é, a gente tem que sempre colocar a luz das escrituras e ver se o que a gente tá fazendo, seja festa de Halloween, seja festa junina, ou sei lá, carnaval, festa do Saci, sei lá, também, até outras coisas, assim, tipo capoeira, algum outro tipo de luta, qualquer coisa que a gente esteja entrando, é interessante a gente ver qual que é realmente, da onde que vem isso, qual que é a ideia disso tudo, porque pra nós três aqui, pelo menos, eu acho que ninguém tem alguma ligação com bruxaria ou alguma coisa de espiritismo, né? Mas pode ser que a gente, fazendo uma festa de Halloween, a gente tá abrindo a porta para alguém que tem influência na família de bruxaria ou que é espírita, alguma coisa, de voltar a essas origens. Assim como talvez alguma outra festa também vai ajudar, sei lá, tipo que nem o carnaval, a pessoa que tem problema talvez com prostituição ou com pessoa que tem problema com adultério também, vai puxar para esse lado. Então eu acho que realmente a gente tem que olhar as origens do que a gente está fazendo, tentar retirar isso, e eu não retiro a ideia de ser uma oportunidade de tu fazer uma festa para reunir as pessoas da igreja, reunir pessoas que possam vir para a igreja, mas com certeza tirar o misticismo disso tudo. Então eu acho que o Halloween ele pode ser usado dentro da igreja para fazer alguma festa, mas eu acho que unir isso a bruxas, unir isso a elementos que lembrem o espiritismo, que remetam a isso, né, a festa de tu entregar alimentos a espíritos, eu acho que isso tu tá abrindo portas para que as pessoas comecem a achar isso normal, né? Achar que bruxa não é uma coisa ruim, que tu se meter com espíritos demoníacos também não é uma coisa tão ruim, porque lá na minha igreja eles estão fazendo essa festa, né? Eu acho que às vezes
pra nós pode parecer, não, mas isso tá sendo radical, né? Mas é nas coisas simples que muitas vezes o diabo coloca na nossa vida pra ir nos tirando do foco, né? E o foco tem que ser Cristo, como o Melhoranza falou muito bem aí, né? Então, eu acho que se a igreja tá indo pro foco de Cristo e realmente isso tiver a festa de Halloween for um impacto positivo, né? Eu não vou desvirtuar as pessoas que vêm aqui na minha igreja, mas eu tô realmente conseguindo trazer Cristo pra vida delas e muito mais, eu tô conseguindo trazer novas pessoas pra Cristo, eu acho que, nossa, muito bem, pode fazer isso com toda a felicidade. Mas agora, se minha igreja eu vejo que ela tá voltada mais para essa questão espiritual aí de bruxa, sei lá, eu acho que realmente a gente tem que dar um passo para trás, talvez até, que nem eu disse, vamos ir mais pro lado da reforma, vamos ver como é que a igreja chegou até onde que a gente tá hoje, né? Utilizar de alguma outra forma. E utilizar sempre buscando a Cristo como centro de todas as coisas, né? Eu acho que esse é o resumo, assim, dessa nossa história de Halloween. Bom, eu encerro aqui minhas considerações finais. Eu vou recitar a segunda parte de uma música chamada All Hallows Eve, de uma banda que eu gosto muito chamada Bride. A música diz assim: eles veem a si próprios como algo que não são. O que eles irão fazer quando a máscara cair? Quando caírem, se esconderão. O que fazer quando eles voltarem e precisarem de amor? Para onde irão? Em qual direção? No escuro não há nenhuma satisfação. E quando você ouvir o bater de asas no ar, não deixe que o ceifador segue você com o seu olhar. One magical night, running from the light, All Hallows Eve. E é isso. É isso. Milho, deixa teu jabá aí, cara. Beleza, bom, quem quiser conhecer um pouquinho mais do Melhoranza aí nas redes sociais, pode acessar lá melhoranza.com. Eu tenho lá alguns estudos sobre Antigo Testamento, Novo Testamento, um pouquinho de filosofia cristã também. Se você ainda não conhece, ouça lá também o BTcast. Eu, o Bibo, o Alex e o Mac estamos lá a cada 15 dias com temas controvertidos ou não. Temos um pouquinho de devocionais também, um conteúdo aí de teologia, descontração e diversão para você aí também. Valeu, galera. Obrigado aí pelo convite, pela paciência de terem me ouvido. Brigadão mesmo. Abraço a todos. Eu que agradeço, Milho, tua participação aí. Muito obrigado por ter aceitado aí também, né? Temos... Pra quem não sabe, né, o Milho não... Tá longe daqui, né? Só a internet para nos unir, né? E fusos horários diferentes também, né? Mas te agradeço bastante. Então é isso, né, pessoal? Se tem alguma coisa pra gente comemorar hoje, como foi comentado, é o dia da reforma, né? Isso a gente comemora mesmo. Então, pra quem fica aí, pros feedbacks, até logo. E pra quem não fica, então até o próximo episódio. Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado! Estamos na área de feedbacks do PDD. Opa! Fantástico! Nossa! Hoje, Dandeco, vamos lembrar do nosso feed, porque nunca lembramos. Qual é o nosso feed? Nós nunca lembramos do nosso feed? Sim, eu até esqueci agora. Qual é? Então vou relembrar que é pelamordedeus.org.br/feed/podcast. Muito bem! Lembre-se de assinar no iTunes. E mesmo que você não tenha iTunes, você não tenha coisas da Apple, você pode acessar o link, pelamordedeus.org.br/iTunes e deixar as suas estrelinhas Muitas lá nos avalie. Estrelas. Nos avalie, é muito importante para nós, para que mais pessoas possam conhecer o PDD e mais pessoas possam ser edificadas com nossos episódios, né? Veja só. Hoje, Dandeco, vamos ler os feedbacks do episódio 36. A gente falou sobre evangelizar crianças, veja só. Quem foram? Tivemos muitos feedbacks. Muitos, e vamos ler 100% deles, como diz a Dizidran. Só que não, né? Não tivemos muitos. Mas vamos lá, quais tivemos? O primeiro foi ele, o Edson Romanato. Mítico. Nossa. Nunca imaginei que seria tão simples evangelizar uma criança. Muito bom mesmo. Muito bem lembrado também a parte que a Sulamita fala que o adulto gosta de ser enganado.
isso realmente é um fato em grande parte. Acredito que o principal motivo é que parte dos adultos procuram justificar seus erros e pecados usando uma interpretação da palavra divina para que possam ser justificados ou para que continuem vivendo de modo que apenas os agrada, sem que haja peso em sua consciência. Mas isso não dura muito, pois Deus sempre nos mostra a verdade de um jeito ou de outro. Muito obrigado a todos! Mítico! O que tu acha, Daneco, que o Edson falou aí? Que ele comentou ali que os adultos, realmente, os adultos gostam de ser enganados, né? É que nós não temos a inocência das crianças. Veja só, fantástico! Vamos lá ao próximo! Opa, o Gabriel Silva. Interessante, muito bom. Esse método, os caderninhos e o jeito de pregar para uma criança. Eu concordo com o Gabriel, foi muito interessante mesmo, foi bem... Né, aprendi muitas coisas. Posso dizer que aceitei a Cristo mais uma vez. Uau! Veja nossa. só. Vamos ao próximo! O Jean Correia. O Jean Correia lá do blog Prosa de Crente, veja só. Opa! Rapaz, precisa ouvir esse podcast. Sabe como é? Quase 3 anos de casado, a gente já começa a pensar em filhos e tudo mais. Vou baixar, ouvir e logo mais volto pra comentar. Só não voltou pra comentar. Oh. Nós estamos esperando aí, Jean. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia você volte. Vamos ao próximo. Luiz Vulcanes, está sempre aí agora. Agora tá presente. Esse é do bom, hein? Esse é do bom. Esse é daqueles ouvintes, né, que batem o ponto, né? Tô sentindo falta do Lorival Gonçalves. O Lorival Gonçalves hoje, infelizmente, né? Não apareceu aí hoje, né? Quem sabe no próximo. Olha lá. O que disse Luiz Vulcanes? Olá! Ótimo episódio, para variar. Minha esposa fazia um trabalho com crianças, pena que não foi possível continuar, onde eu percebi que as crianças amam super-heróis. Porque as crianças não gostam de perdedores, e sim de vencedores. Fantástico! Por isso, elas têm uma facilidade muito grande em entender Jesus, pois ele é um vencedor que derrotou o maior desafio de todos, que é a morte. Creio que a maior barreira no evangelismo de crianças é o nosso preconceito em tratá-las como inferiores e não como iguais. Grande abraço! Muito bem, Luiz. O Luiz falou um negócio bem interessante ali de super-heróis, né? Até eu postei, você pode acessar agora o site, lá no Pelo Amor de Deus, ver o post do episódio anterior e perceber que eu respondi o Luiz Vulcanes lá com o link de um projeto, né, que foi muito bacana, envolvendo super-heróis, né, e nós tivemos uma conversa ali bacana, você pode ver lá, porque eu não vou falar tudo aqui, né, seria muita coisa, né? Você precisa ver lá, né, senão eu já estou saindo do feedback, já é a resposta do feedback, né, que não é o que a gente lê aqui. Mas então, acesse lá, vamos às indicações agora, Dameco. Opa, uma indicação aqui. O que é essa indicação? É os CabraCast 11, redirecionando a cosmovisão cristã em um mundo pós-moderno. Mítico! Esse episódio foi muito bom, gostei. Tô indicando porque eu escutei e eu gostei. E assim é assim que funciona aqui no Pelo Amor de Deus. Quando a gente gosta de uma coisa, a gente indica, né? A gente não vai indicar uma coisa que a gente não gostou. Não. Tá ligado, Dani? Tô ligado, tô aceso. É assim que funciona. Aqui as coisas que a gente indica são coisas que são indicadas. São indicáveis, né? São indiciosas. Não, indiciosas não é uma palavra correta. Helps, né? É a palavra estrogonoficamente sensível. Mas por hoje é só. Escutem lá os CabraCast, muito bom, né? Como todos os outros episódios, né? Tem muitos podcasts bons aí, né? Estivemos presentes também no dia do podcast aí, falando de vários podcasts. Opa! Né? Pelo amor de Deus, o Twitter lá indicou muitos podcasts, né, durante o dia. 24 horas, né? Mas aqui na área de feedback a gente indica um só, né? Então, por hoje é só. Temos aí os feedbacks do pessoal e você também pode dar o seu feedback deixando os comentários nesse episódio. Então, acho que é isso, né, Dandeco? Acho que por hoje é só, pessoal. Já não sei mais o que falar, então vamos embora. Estamos enrolando muito, né? Até mais. Tchau, pessoal. Tchau. Dedo de Deus.